E já estamos na segunda parte do pontapé de canto. Se você ficou com água na boca por causa da análise daquilo que era a prestação do Porto mais versus Sporting e o Benfica, é agora, na segunda parte, que vamos analisar isso. António, dizia eu há bocadinho que a vitória do Porto, ainda de forma tão contundente como sucedeu ontem, não só colocou o Sporting muito mais longe do título, bem como também o Benfica. Sim, o Benfica está mais longe e o Sporting também. A questão tem a ver com a necessidade de reduzir distâncias e de o líder estar mais perto da meta. Não é? Portanto, neste momento há 9 pontos para disputar. O Benfica continua na mesma situação, precisa de ganhar todos os seus jogos e que o Porto perca um. Ou que empate 2. Ou que empate 2. O jogo de ontem com o Vitória Futebol Clube de Setúbal não era, à partida, um dos jogos em que os benfiquistas teriam mais esperança que o Porto ganhasse. Portanto, eu diria que para o Benfica a questão é, enfim, sentes isso um bocadito mais, mas... Percebe o Benfica? Sim, mas aqui analiso. Eu diria para o Benfica a questão é um bocadito mais de... Enfim, é menos uma hipótese, não é? Portanto, faltam 3 hipóteses. Mas as duas hipóteses fundamentais, ou aquelas em que com certeza os benfiquistas mais acreditam, são as deslocações a Guimarães e à Madeira. Mas é muito difícil quando uma equipa já atingiu aquela dinâmica de vitória, estar a perder como a questão para o Sporting é diferente. Eu até admito que, e alguns adeptos sportinguistas ouvi-os dizer coisas do género, se o Porto não ganhar ao Vitória, porque o Sporting precisava que o Porto perdesse 2 jogos. Sim. Ou precisava que o Porto perdesse 1 e empatasse 2. E isso de facto não é, enfim, quando já só faltam 3 jornadas e com o boost moral, que é uma coisa muito importante. A coisa para o Sporting fica, na semana passada quase impossível. Quando as equipas já estão com aquele gás de que falta isto, falta pouco e nós temos mesmo que ganhar, é muito difícil parar uma equipa. Pois eu sei. Acontece com o Porto neste Pode acontecer, e já houve imensos casos na história do futebol de equipas que, precisando de ganhar o último jogo para serem campeãs, não o ganharam. Enfim, não era caso virgem, mas perguntas a dir-te-ei que o Porto é objetivamente neste momento o principal e favorito para ser campeão. Não te surpreendeu o facto de aos 20 minutos o jogo estar resolvido? Olha, eu pensei que eu não tinha dúvidas que o Porto ia ganhar por 4 ou 5. A questão é... Sim, houve uma conjugação de fatores. Por um lado, a tal moralização da equipa do Porto, que o Sérgio Conceição conseguiu trabalhar muito bem a equipa do ponto de vista mental, porque é verdade que o Porto vinha da vitória no Estádio da Luz para o campeonato, mas também vinha da eliminação no Estádio de Alvalade na meia-final da Taça de Portugal. E portanto, embora tenha sido um desempate por penaltis, mas enfim, o Porto perdeu o jogo. Foi uma grande superação. O Porto perdeu o jogo, não é? E isso acaba por... poderia ter tido algum efeito, mas houve, de facto, a conjugação desses fatores. Por um lado, um momento psicológico de alguma euforia, de muita energia na equipa do Porto. Por outro lado, o facto de o Porto ter tido... um aproveitamento muito próximo dos 100% nas primeiras vezes que foi à baliza de Vitória, e por outro lado também o facto do Vitória não ter sequer conseguido jogar naquele início de jogo. Portanto, isto tem a ver com a conjugação terá a ver com a conjugação destes 3 fatores. A verdade é que foi uma vitória fácil do Porto, a reduzir mais uma das barreiras que o separam do regresso ao título de campeão nacional. Não era, conforme te disse, das mais difíceis, mas não me canso de dizer que ainda na época passada, depois do Benfica ter perdido em Passos de Ferreira, o Porto sabia, e isto um bocadinho mais cedo no campeonato, mas sabia que chegando ganhando em casa ao Vitória de Setúbal nessa jornada, seria líder, e o Porto não ganhou, empatou. Empatou a 1, apesar de ter estado em vantagem e não conseguiu aguentar depois. Agora, este é um Porto diferente. Sim, claramente. É um Porto, para já, com uma ideia de jogo coerente, que era coisa que não tinha o Porto ano passado. O Porto ano passado não tinha uma ideia de jogo coerente com os jogadores que tinha no plantel. Este ano tem. E, por outro lado, é um Porto que, com o regresso, e isto para falar da tal comparação que te prometi há bocado, com o regresso de Marega, volta a ter a tal coerência entre a ideia de jogo e os jogadores que têm em campo. Profundidade, poder de choque, poder físico, aceleração, mudanças de velocidade, enfim, Marega, volto a dizer,
não é um jogador que encha as medidas dos puristas, um jogador que seja de uma capacidade técnica fora do normal. Mas chamo a tua atenção para o seguinte: últimos 4 jogos do Porto com Marega antes dele se lesionar. Fez 5 golos ao Rio Ave, 3 ao Estoril, 5 ao Portimonense e 2 ao Sporting. Foram 15 golos em 4 jogos. 5 jogos sem Marega. 0 ao Liverpool, 0 ao Passos de Ferreira, 2 ao Boa Vista, 0 ao Belenenses, 2 ao Aves. 4 golos em 5 jogos. Há aqui uma diferença. Entretanto, regressa Marega, o Porto ganha na Luz ao Benfica, marcou só um golo, mas também, enfim, o adversário era aquele que era e em condições complicadas. E ontem, o Marega não jogou contra o Sporting, o Porto volta a perder, ia não fazer golos, e ontem regressa Marega e foram outra vez chapa 5 ao Vitória. O que quer dizer que, dos últimos 6 jogos com Marega, o Porto ganhou 3 deles por 5 golos. Isto não pode ser por acaso. Pois não, claro que não. Há aqui um efeito... É a parte de puxar os defesas, é a parte física, sim, é a profundidade. É tudo aquilo Aliás, que o Marega traz voltar ao jogo do Sporting. E conforme vês, Sérgio, neste momento as pessoas gostam muito do branco e do negro e esquecem-se que há 50 tons de cinzento, não é? Gostam muito de dizer que o Sérgio Conceição está lá em cima e o Rui Vitória está lá em baixo, e depois o Porto perde, o Sérgio Conceição está lá em baixo e o Jorge Jesus está lá em cima. Enfim, as coisas não são bem assim. O Sérgio também não conseguiu dar a volta à questão Marega. Teve muita dificuldade e perdeu os jogos que tinha que perder quando não teve Marega. Deixa-me voltar à questão de Alvalade e da meia-final da Taça, porque ali notei outra coisa. O Sérgio Conceição terá cometido o mesmo erro que o Rui Vitória cometeu no jogo. Pois, ele diz que não, enfim. Aliás, notou-se que ele sofreu, sofrer, porque a cara dele no final do jogo... E eu digo-te o medo, por acaso não me lembro exatamente daquilo que disse quando foi a questão Rui Vitória ter colocado em campo o Samaris. Eu acho que aí, mais uma vez, não podemos generalizar. Vamos lá ver. Qual é que é o problema? Cada equipa é uma equipa. Há equipas que podem reagir melhor e cada situação é uma situação. Sim. Eu acho que as situações são mais semelhantes do que o Sérgio Conceição as quer fazer parecer. Eu também acho. Eu não sou ambas as equipas queriam aguentar o resultado, ambos os adversários estavam a meter mais gente na frente e ambos os treinadores reagiram da mesma maneira, que é reforçar eu vou segurar o meio campo. a zona de meio campo. Entrou no Porto, no Benfica, o Samaris, imediatamente profundidade. Sim, mas o Porto já estava por baixo no jogo, tal como o Benfica já estava por baixo no jogo. Sim. O passo que eu não sou capaz de dar é o de dizer que o Benfica perdeu o jogo porque meteu o Samaris e o Porto perdeu o jogo porque meteu o Reias. Sim. Isso eu não sou capaz de dizer. Mas que mudou acho o jogo, que à partida não sei se mudou o jogo. Para já, também houve mais tempo de Benfica com Samaris do que houve de Porto com... Enfim, até ao golo. É? Depois o Porto ainda jogou o prolongamento. Mas a questão é que também há casos em que uma equipa reforça atrás e garante o resultado, não é? E vamos dizer que é um erro? Não, aí está certo. Porquê? Não podemos ver o futebol em função só do resultado. Temos que ver em função daquilo que são as características da equipa, em função daquilo que o jogo está a pedir. E aquilo que se via aquilo que sabemos é que as características da equipa do Benfica defende tanto melhor quanto mais à frente consegue defender. E quando começa a defender atrás, muitas vezes tem problemas. A equipa do Porto, objetivamente, sem Danilo, não tem um médio defensivo. Um médio mais posicional. Portanto, Herrera como Sérgio Oliveira são um bocado dois oitos a jogar ali na... Joga mais à frente. Não é o jogarem mais à frente, é saem mais. Isso eu queria e isto terá sentido o Sérgio a necessidade de... Porque se quisermos até... o Benfica mudou o seu meio-campo para o modelo que o Porto, ou para o sistema que o Porto tinha. Passar a ter 2, Feiza e Samaris, quando o Porto tem Herrera e Sérgio Oliveira. Enfim, são 2 médios de contenção. Mas a verdade e o Porto mudou o sistema em Alvalade para o sistema que o Benfica tinha antes de fazer as substituições. Com o Reias atrás e depois Herrera e Sérgio à frente, quando o Benfica tinha o Feiza atrás e depois Pizzi e Zivkovic à frente. Portanto, as coisas são muito mais complexas do que aquela que queremos fazer parecer. Agora, podemos dizer que há uma mensagem que se passa para dentro do campo. E a mensagem que se passa para dentro do campo é essa. É uma mensagem de bora lá segurar isto, malta. Não é? E isso às vezes não resultou nestes 2 casos. E a verdade é que o Sporting devia ter arrumado o jogo logo na primeira metade do prolongamento.
Verdade, o Sporting reagiu muito bem nessa altura. Aí jogou muito bem com as substituições. Sim. O António, ao Benfica falta o Tondela em casa, o Sporting fora e o Moreirense em casa. Certo. Ao Porto falta, recorda-me. Ao Porto falta Marítimo fora. Marítimo fora. Não me recordo com quem é que é em Não casa. sei agora de repente qual é o jogo em E casa. a Guimarães fora. E Vitória de Guimarães fora. E ao Sporting falta o Benfica em casa. E faltam 2 jogos fora que são com o mas- Portimonense e com o Marítimo também. Também não são São 2 jogos muito complicados difíceis. também. E o Braga, não é? O Braga, isto bem visto, o Braga ainda pode ser segundo. É verdade, o Braga está a 3 pontos do Sporting. E está numa forma extraordinária e a fazer golos É verdade. como quem respira. Bom, vamos deixar este campeonato daqui da frente, onde até já introduzimos o Braga, e vamos descer na tabela, lá para baixo. Verdadeiro campeonato de aflitos. É verdade, isto está muito engraçado, eu apercebi-me, enfim, O nós Estoril perdeu, não o Vitória olhamos, perdeu. não olhamos muitas vezes para o fundo da tabela, mas pronto, faltam 3 jornadas e esta é a altura em que é bom perceber quem é que vai subir e quem é que vai descer e quais são as hipóteses neste momento. Então, aquilo que é muito, muito engraçado é que eu julgo que as equipas que têm 32 pontos já estarão mais ou menos... Tondela, que faz jogar com a Benfica, está... já estarão mais ou menos resolvidas, não é? Até porque há, por uma razão muito simples, há 5 equipas abaixo e estas 5 equipas abaixo ainda têm 4 jogos entre elas. Vamos ter, já na próxima jornada, um Aves Estoril e um Vitória de Setúbal Feirense. Depois, na jornada seguinte, temos um Estoril Vitória de Setúbal e... sim, um Estoril Vitória de Setúbal. E na última jornada ainda temos um Feirense Estoril. Ou seja, o Estoril, que é o último neste momento, tem 26 pontos, mas tem esta... Pode ser uma vantagem e uma desvantagem. Vai jogar com 3 equipas que estão todas elas a lutar para não descer ainda. Vai às Aves, recebe o Vitória de Setúbal e vai à Vila da Feira. O Feirense tem 27 pontos, tem 2 jogos ainda também neste campeonato e tem um jogo fora com o Porto, que é o jogo que faltava, era o Porto Feirense. Exatamente. Que à partida, enfim, o Porto Está ganho. precisa de o ganhar para ser campeão, porque não pode escorregar. O Feirense vai a Setúbal, vai ao Porto, 2 jornadas seguidas muito complicadas e acaba o campeonato em casa com o Estoril num jogo em que pode estar tudo em jogo. Desportivo das Aves, já a pensar na final da taça, recebe o Estoril. Se ganhar ao Estoril faz 31 pontos, tem 28 neste momento. O Estoril tem 26, Feirense 27, Aves 28. Vai jogar fora com o Moreirense, que à partida já estará mais ou menos tranquilo, embora ainda possa acontecer alguma coisa, e recebe o Chaves tranquilo também na tabela. Passos de Ferreira, depois está tudo pescadinho. Estoril 26, Feirense 27, Aves 28, Passos de Ferreira e Vitória 29. Passos de Ferreira é das 5 equipas que ainda estão ali, a única que já não vai jogar com nenhuma dos outros candidatos à despromoção. Mas não se pode considerar SAF. Não, de maneira nenhuma. Embora vá ter pela frente equipas mais fortes, mas mais tranquilas. Boa Vista fora, Rio Ave em casa, Portimonense fora. 2 jogos fora também. Não são jogos fáceis. E Vitória de Setúbal, por fim, 2 jornadas decisivas, agora as 2 que aí vêm, recebe o Feirense, vai ao Estoril, e acaba o campeonato em casa com o Tondela. Tondela que já estará, com certeza, a não ser que perca os próximos 2 jogos. É mais provável, já achas que é estará mais provável o Setúbal aguentar-se? Até por causa desse Há 2 questões. Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves têm 2 jogos em casa. 2 jogos que, à partida, se ganharem, o Desportivo das Aves faz 34 pontos e salva-se com certeza. O Vitória faz 35 e salva-se também com certeza. Piora as coisas para Estoril, Feirense e Passos de Ferreira, que jogam 2 vezes fora. Depois há a questão, quem é que acaba em casa? O Feirense acaba em casa com o Estoril. Um jogo, conforme já te disse, pode ser dramático. Neste momento. Mas tem essa vantagem. O Estoril, se ganhar os 3 jogos, safa-se de certeza absoluta. Para já, porque ganhando os 3 jogos faz 35 pontos. Sim. Por outro lado, porque ganhando os 3 jogos, isso significa que Aves, Vitória e Feirense perdem pelo menos um. Porque vão jogar com o Estoril. Portanto, eu acho que isto está tudo muito, muito, muito baralhado. Para já, muito curioso. Estou com 2 jogos da semana da próxima jornada, que são precisamente o Vitória de Setúbal Feirense e o Desportivo das Aves Estoril. Quanto é que vamos de minutos? Quantos? 14,5. 14,5. Bom, então eu quero dizer que, para aqueles que me escreveram, a dizer que você na próxima jornada tem que começar a conversa com o António sobre aquela questão do Sporting. Ainda não foi desta. Já foram 2 semanas de falha minha, portanto eu tenho que assumir esse juro que não foi de propósito, ok? Não foi nada combinado. Estava aqui a lembrar, porque já sei que a pessoa que me escreveu vai voltar a escrever.
Mas eu prometo na próxima jornada, se não houver esta análise que é preciso mesmo fazer, não só quem está na frente, mas também quem está cá em baixo no Campeonato dos Aflitos, eu prometo que vou começar o programa exatamente por aí. Nem que seja só por 5 minutos. Bom, resta-me agradecer estar desse lado e mesmo para o final vou-lhe só pedir para colocar um gosto nas duas partes do programa e também partilha nas redes sociais das duas partes também. Nós voltaremos a ver-nos, António, na próxima semana, também terça-feira. Fico por aí. Quanto a mim, amanhã às 8 da manhã cá estarei para lhe fazer a análise do dia. Muito obrigado e até amanhã.